Então esse desafio é meu, esse desafio é teu, esse desafio é nosso. E esse desafio foi colocado justamente pelo nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse texto que nós estaremos meditando agora. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Nós vamos até o 38, né? O último versículo. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, repetindo, então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui Jesus apresenta a solução. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Algumas traduções, como a minha, a palavra pedir está a palavra rogar. Glória a Deus. Jesus disse que nós devemos rogar, pedir ao Senhor da seara para que Ele mande obreiros para a sua obra. Por quê? Para que Ele mande ceifeiros para a tua seara. Por quê? Porque a obra de Deus, a seara de Deus é muito grande. Esta obra do reino de Deus, ela não se condiciona a essas quatro paredes, a essa denominação. Mas a obra de Deus, o reino de Deus, é relacionado a toda a humanidade, a todos os países e a todos esses povos que precisam ser alcançados, que precisam ser atingidos pelo poder da palavra de Deus. E é tão interessante que esse trabalho, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que os anjos pediram para Deus, o corpo celestial da glória de Deus pediu para que eles pudessem fazer esta grande obra. Entretanto, Deus não permitiu para que os anjos fizessem, promovessem, executassem esta grande obra. Deus então não permitiu aos anjos, Ele permitiu para quem? Quem vai fazer esta grande obra do reino de Deus? Para que tantas e mais vidas que estão dilaceradas, que estão destruídas, que estão sendo atacadas pelos espíritos malignos do inferno, sobre o qual Jesus disse que vieram matar, roubar e destruir. Diante desse quadro de destruição, o evangelista João, ele escreve que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer e aniquilar as obras do diabo. E todo esse trabalho de salvação a favor destas vidas e de aniquilação dos espíritos malignos que estão agindo sobre estas vidas, todo esse trabalho do reino de Deus foi dirigido para quem? Para os anjos? Não. Acabamos de falar que os anjos não quiseram fazer, cumprir essa grande comissão, esse grande trabalho, o ide do Senhor Jesus. Mas Jesus não permitiu os anjos para que
para que nós pudéssemos fazer. Alguém aqui acredita que você pode fazer parte desse grande chamado, desse grande reino, dessa grande comissão, dessa grande obra do Senhor Jesus? Levante a sua mão e diga amém. Amém. Quando foi lançada a oportunidade para Isaías, quem lembra como Isaías disse? Quem pode falar igual Isaías agora? Quem pode falar igual Isaías agora? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Porque eu acredito que hoje não temos nenhum Jonas aqui, né? Aleluia. Pode ter ali na esquina, lá na rua, né? Lá na outra cidade, mas Jonas aqui dentro eu tenho certeza que não tem hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu disse qual seria o tema hoje. Qual seria não, qual é o tema hoje? O grande desafio da igreja, ou seja, o grande desafio do Marcos. Aí eu vou falar o grande desafio, você diga o seu nome. O grande desafio cada um de nós temos esse desafio diante de Deus. Mas alguém poderia dizer, mas pastor Marcos, o que eu tenho com isso? Eu não sou obrigado. De fato é verdade, você não é obrigado. Mas vocês lembram o que aconteceu com a figueira estéril? Logo Jesus, quando avistou esta figueira, comentaram comigo, eu aprendi até algo interessante desse texto da figueira estéril, né? Que realmente a Bíblia diz que não era tempo desta árvore produzir frutos. Então, se não era tempo desta árvore produzir frutos, por que Jesus foi até ela? Porque ela estava cheia de folhas, né? Ela estava se mostrando, ela estava se aparecendo, algo que na verdade não era. Eu achei interessante isso. Eu vi aí os meninos comentando lá da ministração do Nevan, né? Pastor Josélio. Eu achei interessante, né? E aí Jesus chegando a essa figueira, qual foi a frase amistosa que Jesus disse? Em Lucas, né? Quem narra essa frase foi o evangelista Lucas. Aleluia. Glória a Deus. Já foi até tema de um dos nossos congressos passados, né? Quando nós fazíamos os congressos aqui na época, a nossa visão era só encher a igreja de crente. Eita. Era a visão que tinha, né? Fazer aquelas coisas. Não que era errado, nada disso. Era extraordinário, aquilo não foi em vão. Quando comentamos assim, não estamos querendo dizer que foi em vão, que estávamos errados, nada disso, né? Eu mesmo, se hoje eu estou aqui, foi por causa desses trabalhos, né? Me fortaleceu na fé, me ajudou a caminhar, me animou na presença de Deus, né? Mas nós percebemos que a nossa visão no reino de Deus, ela tem que se ampliar, ela tem que aumentar, e é isso que eu quero dizer, né? Então Jesus, quando chegou até a figueira, já falou, né? Por que ainda ocupa a terra inutilmente? Por que ainda ocupa a terra inutilmente? Então ficou estreito agora a situação, né? Eu chegar, meu Deus, mas eu não sou obrigado, realmente eu não sou. Mas a Bíblia fala do grande dia do juízo. E todo homem, Paulo disse, que haverá de comparecer ao tribunal de Jesus. Todo homem, né? E uma das coisas que Jesus vai falar, para mim, para você, para todos nós,
que ele teve fome, ninguém deu para ele de comer. Ele esteve com frio, ninguém deu vestes para aquecê-lo. Ele disse que ele estava preso, ninguém foi vê-lo. E ele disse que ele teve fome e sede, ninguém deu água e pão. E estes que não fizeram esta prestação a Jesus, nossa, dá até uma tendência ardente que é só de pensar nessa frase, né? O que Jesus vai falar para eles? Olha, eu não conheço vocês. E eles vão ficar tão desesperados. Mas Senhor, quando foi que nós não fizemos isso para Ti? Aí Jesus vai explicar, tá vendo? Todas as oportunidades que vocês tiveram de ajudar tantas pessoas, vocês não fizeram para elas. Na verdade, vocês não fizeram para mim. Então, não vale a pena agir com indiferença. É necessário que venhamos pedir ajuda de Deus, a força de Deus, para que venhamos entender o plano e a vontade dEle. Porque à medida que nós liberarmos as nossas vidas para o plano de Deus, as nossas vidas vão ser mais e mais abençoadas. Posso dizer de uma forma mais simples? À medida que você cuidar mais do reino de Deus, Deus vai cuidar da sua família. Eu creio. À medida que você cuidar mais da obra de Deus, esposa, Deus vai cuidar do seu marido. À medida que você cuidar mais e mais do reino de Deus, mãe, Deus vai cuidar mais do seu filho. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, ele está aqui pedindo, rogando, para que possa ser levantado obreiros nessa grande obra e nessa grande seara. Para quem Jesus falou essas palavras? Jesus disse para os seus discípulos. Eu acredito que hoje Jesus está olhando para os seus discípulos aqui nessa noite. Aleluia. Se você está aqui é porque você é um discípulo, um seguidor, um aprendiz do reino de Deus. Se você está aqui nessa noite é porque o Espírito Santo ele tocou no seu coração e você abriu o seu coração para atender o chamado e a vontade de Deus na sua vida. Mas para que esta grande obra ela seja confirmada, ela seja feita, qual é o grande desafio no teu ponto de vista, no seu entendimento? Aleluia. Vou só perguntar para algumas pessoas, não tenha medo de você achar que tem que dar uma resposta. Não, você vai falar o que o seu coração sente, o que você entende. Tá bom? Glória a Deus. A irmã Angelita, do ponto de vista da irmã, para que esta grande obra, essa grande seara que Jesus disse, seja sanado, seja estabelecido o reino de Deus, no ponto de vista da irmã, qual é o grande desafio da igreja? Orar. A irmã está certa, porque Jesus disse
Irmão, entrou bem no ponto que depois nós vamos se aprofundar aí nesse ponto. Glória a Deus. E para ajudar os irmãos, presta atenção, Jesus ele começou a olhar para as pessoas. E qual foi o quadro o quadro de visão, de ótica que Jesus teve dessas pessoas? Qual foi a ótica visual que Jesus teve da situação das pessoas? Elas eram felizes, abençoadas. Qual foi o quadro de visão que Jesus teve delas? Nós vemos aí no texto, está aí no texto que lemos. Ele falou assim: eu estou tão alegre porque eu só vejo gente feliz, gente salva e gente abençoada. Foi assim que Jesus disse? Não. Elas estão aflitas e desamparadas. Vejo elas como pessoas errantes, como ovelhas que não tem nenhum pastor. Diante dessa revelação de Jesus para os seus discípulos, irmão Eduardo, qual na sua opinião seria o grande desafio para a igreja? Atitude. Amém. Glória a Deus. Porque hoje nós vemos muita palavra e pouca demonstração de fé, né? Glória a Deus. Aleluia. Pegar mais um. Aleluia. Irmão Daniel. Ai, Jesus. Glória a Deus. Eu estava preparado. É sua. Na sua opinião, você viu, o irmão Eduardo deu a opinião dele, e todos estão certos, a irmã Angelita também, que Jesus falou que nós devemos orar, clamar ao Senhor da seara, né? Eu acho que a igreja tem que obedecer, as pessoas têm que obedecer. A igreja tem que obedecer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obedeceu. Porque se não obedecer o ID, né? Se não obedecer a palavra de Deus, a igreja não é igreja, né? Amém. Glória a Deus. Mas eu fiz essas perguntas apenas para diversificar um pouquinho, né, a mente de cada um, para diante que nós vamos aqui ouvir na palavra de Deus, segundo esse texto. Glória a Deus. Jesus ele diz que as pessoas elas estão errantes. E por que elas estão errantes? Basta meditarmos no que o profeta Oséias, ele profetizou na palavra de Deus, dizendo que o povo de Deus está sendo destruído, o povo de Deus está errante, o povo de Deus está vacilando. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Então por isso elas estão como ovelhas desgarradas. E a Bíblia diz que a falta do conhecimento da palavra de Deus leva as pessoas a caírem no pecado. E Paulo diz que o pecado gera morte. Aquele que peca está afastado, está separado, está destituído de Deus. E por isto, né, que gera todo esse mal-estar. Um dos textos mais extraordinários que fala sobre isso foi Salomão em Provérbios. Salomão fala que aquele que peca, ele violenta a sua própria alma. Quando eu li esse texto, eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, me livra do pecado. Porque o pecado é a própria pessoa fazendo violência com o seu corpo, com o seu interior, com a sua alma. Então não é de se estranhar ou de se admirar tal aflição, tal desespero acometendo e caindo sobre a cabeça das pessoas. Esta foi a situação que Jesus disse. E por que isso está acontecendo? Aí ele fala para os discípulos: porque elas estão como ovelhas desgarradas, que não têm pastor. Aleluia. Ou seja, elas precisam de alguém para acompanhá-las,
elas precisam de alguém para ensiná-las, elas precisam de alguém para fazer delas uma pessoa abençoada ou integrada no reino de Deus. E esta prática de nós abrimos o nosso coração para Deus. Meu Deus, eu não quero ser inútil, eu não quero ocupar a terra inutilmente. Eu acredito, meu Deus, que eu fui abençoado porque alguém abençoou a minha vida. E da mesma forma como o Senhor disse que de graça recebesse e de graça também dá, eu também quero abençoar a vida de alguém, Senhor. Então qual é a posição que eu devo tomar no reino de Deus? Como chama essa prática? Como chama-se essa atitude de eu liberar, de eu doar a minha vida, para que eu possa agora olhar para alguém que está como errante, que está aflito, que está desesperado, que precisa do aprendizado da palavra, precisa do conhecimento da palavra, precisa de crescer na fé e ser uma vida integrante no reino de Deus. Como chama-se essa prática? A prática que Jesus, quando começou a pregar e a dizer: olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus já é chegado. E para que ele pudesse fazer as pessoas a começar a fazer parte desse reino, o que Jesus começou a fazer? Logo quando ele começou a dizer: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, como ele começou a iniciar esta integração do reino de Deus? Pregando, sim. Mas o que Jesus começou a fazer? Eu vou ajudar os irmãos, A maioria ainda nos dias de hoje tem a visão do reino de Deus: não, eu vou fazer a obra de Deus. Então, na cabeça dele, de fazer essa grande obra de Deus, a primeira coisa é procurar um lugar físico. Vou comprar um grande terreno, vou construir um grande lugar, e vou colocar um nome fenomenal. Aí coloca lá: Barracão da Bênção, aonde a glória de Deus cai. A maioria ainda hoje tem esta visão. Não que isso seja errado, isso é necessário. Como nós estamos aqui, estamos dentro de uma igreja, de um ministério, com 4 paredes, com uma placa denominacional e tudo mais. Mas quando falamos isso, nós queremos apenas despertar o nosso entendimento, o nosso raciocínio, que o reino de Deus, a obra de Deus, a seara de Deus, ela traspassa tudo isso, irmãos. Ela vai além do nosso entendimento, ela vai além dessas 4 paredes. A obra de Deus é tão grande, a obra de Deus é inimaginável e tão poderosa que Jeremias profetizou: olha, se a minha igreja clamar a mim, eu vou fazer algo tão grande que nem você imagina o que eu posso fazer. Isto é a obra de Deus, algo que não somos capazes de imaginar, e não colocar os nossos planos, e não colocar as nossas ideias, e não colocar as nossas formalidades, mas é deixar o Espírito fluir dentro de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Por isso Jesus disse que quando ele chegasse ao Pai, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo que flui dentro de nós, ele vai nos ensinar, ele vai nos dirigir. Ele, como um pai pega na mão do seu filho, vai nos ensinar o melhor caminho para trilhar na presença do Senhor. Aleluia. Mas Jesus não fez isso, Ele não foi lá, em primeiro lugar, foi lá com o governador, com a autoridade da época, e
e comprou lá o terreno, e construiu lá um grande espaço, um grande templo, e colocar lá aquele nome. Ele não fez isso. O que Jesus começou a fazer quando ele começou a pregar, como disse aqui o irmão Eduardo, pregar o evangelho? Ele começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E para fazer a integração deste reino, ele começou a fazer o quê? Juntar discípulos. Ele começou a... Então, quando Jesus, ele fala que está vendo as pessoas como ovelhas que não tem pastor, o que Jesus está falando? O pastor não é aquele que cuida da ovelha, o pastor não é aquele que alimenta a ovelha, o pastor não é aquele que está do lado da ovelha. Quem que é este personagem que faz esse trabalho no reino de Deus? Não era assim a situação de Pedro? Não era assim a situação de João, de André, de Tiago, dos demais? Não era essa a situação deles? E Jesus chamou eles e começou a fazer o que com eles? Nossa, se vocês conseguissem pegar essa palavra, glória a Deus, no capítulo 22, versículo 5 de Provérbios, Salomão fala assim: ensina o menino o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviará dele. A palavra, se eu não me engano, não sei se é o grego ou hebraico, esta palavra ensinar, na verdade significa treinar. Então, ensinar alguém a treinar. Se você analisar, é um pouquinho diferente, porque, por exemplo, eu posso pegar aqui o David e posso ensinar alguma coisa para ele. E se eu simplesmente pegar, David, A mais B mais C é igual a D. Eu ensinei ou não ensinei? Ensinei. Mas pode se dizer com certeza que ele aprendeu? Não. Por quê? Porque para que ele aprenda, ele precisa ser treinado. Há necessidade de memorização. É isso que acontece com a transmissão, com a pregação da palavra de Deus na igreja. Muitos estão ouvindo, né? Muitos estão escutando, mas não estão conseguindo memorizar, entender e racionar a palavra de Deus, racionalizar a palavra de Deus. Onde Paulo diz que para que nós venhamos adorar a Deus, na verdade nós temos que apresentar aí o nosso culto racional. Glória a Deus. Então o desafio da igreja, da obra de Deus, é o discipulado de Cristo. Aleluia. Nossa, isso é forte, nós vamos ouvir agora. E eu posso usar a própria profecia de Oséias. Aleluia. Quando Oséias ele profetiza esse texto que nós lemos e meditamos a palavra, que está havendo grande destruição nas pessoas por falta do conhecimento da palavra de Deus, o texto, nós percebemos que há um pronome possessivo. Porque quando Oséias começa, olha, assim diz o Senhor, e as palavras que ele usa é o quê? Um pronome possessivo. Deus fala o quê? Quem lembra? O meu povo. Deus não está falando, os egípcios. Deus não está falando, os amonitas, os moabitas estão sendo destruídos. Não, Deus está falando para Oséias, diga para eles, Oséias, é o meu povo. Deus abençoe quem trouxe a mim. Então eu
dizer, eu poderia falar assim agora, para que víssemos essa necessidade do discipulado de Cristo, como Jesus disse, olha, roguem, peçam para Deus. Eu imagino como estavam os olhos de Jesus olhando para os discípulos. Jesus não estava rindo nessa hora, e ele não estava rindo não porque ele estava triste, mas porque o texto diz que ele, quando começou a ver cada pessoa como ovelha, como errante, como ovelha que não tem pastor, Jesus, a palavra que o escritor, o evangelista Mateus, ele usa é: Jesus teve compaixão, né? Com é prefixo, né, Robson? Né? Com prefixo, com a palavra paixão, é isso, né? Compaixão, porque a palavra paixão significa sofrimento. Então, quando Jesus fala que ele teve compaixão, Jesus está dizendo que eu estou sentindo o sofrimento de cada uma delas. Eu estou com elas, junto delas. Então, por isso Jesus ele não estava sorrindo no momento, porque ele estava sentindo a dor dessas pessoas, ele estava sentindo o sofrimento dessas pessoas. Aleluia. Então Jesus ele olhou para os discípulos com uma certa seriedade, né? Ele falou essas palavras com muita propriedade e responsabilidade. E ele disse: olha, orem, vamos orar a Deus. Muitas vidas estão sofrendo. O Felipe estava aqui ministrando hoje, né, no louvor, e falando de algo que por esses dias abalou o Brasil, né? A tragédia que aconteceu aí no baile funk, né? Meninos aí, teve um de 14 anos, 14, 16, um ali de 16 anos, eu ouvi que chegou a mentir para os pais, falou que não ia não sei para onde, né? Foi outro lugar e foi para o baile funk. Agora imagine os pais pensando que o filho estava em determinado lugar, o filho estava no baile funk, e volta essa notícia trágica para os pais. Foi isso que Jesus começou a sentir, a falta de discipuladores no reino de Deus, pessoas que se dispunham para integrar o reino de Deus. Por isso Jesus, ele começou a chamar, ele começou a treinar os discípulos. Não somente ele falava, pronto, vai, não. Ele começou a treinar, né? Porque discípulo quer dizer seguidor. Então, ele despertou aqueles homens para que o seguissem. E aqueles homens, seguindo a Jesus, começou a ser treinados. E mais ou menos, né, com 3 anos, quando chega a grande ascensão de Cristo, depois da sua morte, Jesus deixou a integração do reino de Deus. Jesus deixou o maior legado. Sabe qual é o maior legado? Falando nessa palavra, eu sei que alguém aqui deve estar sendo... acho que ligou um botãozinho dentro de alguém aqui, né? Que já vi ele comentando comigo essa palavra. O maior legado que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode deixar são discípulos. Aleluia. Imagine um grande empresário, montou uma grande fortuna, e agora está nos últimos dias da sua vida, e de repente ele percebe que está nos dias de ir embora desta terra, deste mundo, e ele olha para todo o castelo, para toda a riqueza, a fortuna que ele amontoou, ajuntou ao longo da sua vida, e agora ele olha, não tem nenhum herdeiro. Interessante, né? E vocês sabem que eu estava meditando outro dia num grande, não vou citar, claro, o nome, ministério muito grande, muito abençoado, e eu estava ali pensando, nossa,
Que ministério abençoado, né? Que ministério gigante, grande. Mas eu percebo que o líder desse ministério, ele já está chegando numa certa idade. E eu percebi para quem que ele vai passar agora o cajado. Você não percebe quem que agora vai começar ali agora a prosseguir, a continuar a grande obra. Aleluia. Então, o grande desafio, irmãos, da igreja, o grande desafio do Marcos, o grande desafio de cada um de nós é o discipulado de Cristo. É nós fazer parte dessa grande comissão que foi pregada, foi ensinada aqui pelo evangelista Robson também há poucos dias. É nós começarmos a entender isso, a fruir isso e a fazer parte, porque fazer parte do discipulado é fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Então, eu não me sentiria bem se eu agisse com uma indiferença a respeito do discipulado de Cristo. Eu não me sentiria bem, porque é através do discipulado que pessoas vão ser alcançadas. E quando Oséias fala o meu povo, da mesma forma que não precisou Deus falar os moabitas, os egípcios, os amonitas, os filisteus, nós poderíamos falar agora, não, é lá no baile funk, não, é lá no prostíbulo, não, é lá na boca, é lá no tráfico que as vidas estão sendo destruídas, estão desamparadas. E se eu disser para você que isso está acontecendo dentro da igreja? Como Deus diz, o meu povo, não é lá fora não, Moisés, é aqui. Sabe por quê isso está acontecendo? Porque não há discipuladores. Não há corações que querem se doar, que querem se preparar para prosseguir aquilo que Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque assim este evangelho, esta palavra será pregada em todas as nações, em todos os povos, em todas as línguas e em todo o confim da terra. E tudo isso vai acontecer simplesmente só por eu abrir o meu coração e crer naquilo que Jesus falou. Só isso. Aleluia. E para nós encerrarmos, a nossa grande responsabilidade que Jesus está falando, né? Hoje alguém está vendo Pedro aqui? Não tem nenhum Pedro mesmo, né? Senão ia falar eu, pastor. Alguém está vendo algum André aqui? Opa, André tem, ó. Tem André. Aleluia. Alguém está ouvindo algum Tiago aqui? Opa, tem Tiago também. Aleluia. Mas aqueles 12 que Jesus escolheu, eles já se foram. Hoje estamos nós aqui. Então Jesus está falando comigo, está falando com cada um de nós. Né? Jesus está falando conosco. Aleluia. E o que ele está falando? Que é para nós pedir. E para me encerrar agora, como na minha tradução diz, rogar ao Senhor da Seara: Senhor, levanta discípulos, levanta discipuladores na tua obra, Senhor. Sustenta, levanta a tua obra, Senhor. Levanta homens e mulheres de fé. Alguém só fazendo essa oração poderia dizer que está fazendo a sua parte? Eu acredito que não, irmãos, porque eu agi assim também. Os irmãos podem os irmãos vão pensar que agora eu vou falar heresia.
E falar em heresia, nós estávamos ali, o professor lá no seminário, falando sobre seitas heresias, e aí estava falando da nova seita também que está tomando conta aí do povo, que é o corintianismo. Sangue de Jesus. Nós temos que resgatar os corintianos. Jesus ama os corintianos. Quem crê, irmão? Jesus ama eles. Jesus veio salvar os corintianos, né? Jesus veio salvar os corintianos. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Os irmãos vão pensar que eu vou falar heresia aqui agora. Mas eu aprendi isso com um padre, irmãos. Eu aprendi com um padre. E isso fez a minha vida de oração mudar. Eu até me lembro que eu tinha visto no comercial do Globo Repórter, era uma sexta-feira da Paixão, ia passar o trabalho do pastor que faz, da Batista, que faz o trabalho lá na Cracolândia. Faz um trabalho extraordinário. Eu nem lembro o nome do pastor, né? Aí você vê, aí ele colocou lá o nome da igreja do trabalho, como tem a Cracolândia, ele colocou lá Cristolândia. E aí ele faz o trabalho lá de recuperação dos dependentes, lá dos viciados lá da Cracolândia. Aí eu falei, não, eu quero ver. Aí só que aí passou também, passou essa matéria com esse padre, né? E ali para mim foi interessante, porque os religiosos, eles são muito bons em fazer sacrifício, mas a própria palavra de Deus diz que nós devemos oferecer a Deus mais para inclinar, para ouvir a Deus, do que fazer sacrifício em vão, né? Por isso que o Salomão fala lá em Eclesiastes 5, quando entrares na casa do teu Deus, guarda o seu pé. E aí esse padre começou ali a contar a vida dele, de tanta devoção, de tantas orações, de tantos sacrifícios, e conforme o que ele executava ali na igreja que ele fazia parte. E eu achei interessante porque depois ele começou a perceber que não adiantava ele se sacrificar tanto com orações, com sacrifícios, se não fizesse nada, né? Aleluia. Então eu posso imaginar aqui agora, não, eu rogando ao Senhor da Seara, eu já estou fazendo a minha parte para que Ele levante discipuladores. O desafio da igreja, o desafio da pregação do Evangelho é discípulos serem levantados para treinar outros discípulos. Esse é o grande desafio da igreja. Aleluia. Gabriel, você fugiu, eu vou precisar de você aqui agora. Prepara aí Tiago 2:17 para encerrar. Então eu poderia dizer, não, eu já estou fazendo a minha parte, eu estou indo para o monte, eu estou indo para a vigília, eu estou fazendo campanha, né, estou fazendo jejum, estou fazendo tudo, e a minha parte, Deus sabe que eu não sou omisso, que eu não sou inútil no reino dele, na obra dele. Mas aí eu aprendi uma coisa, que Tiago disse que a fé sem as obras, por exemplo, se eu tenho 10 pães na minha casa, eu sei que o Gabriel não tem nenhum pão e ele está passando necessidade. Aí eu chego e falo, oh meu Deus, manda pão lá na casa do Gabriel, porque ele não tem nenhum pão para comer. Pronto, orei, né? Fiz a minha oração, mas o Gabriel continua como? Sem um pãozinho na vida dele, na casa dele. Aleluia. E aí eu vou lá na minha mesa e vou me empanturrar de pão. Obrigado, Senhor. Aí eu aprendi que a oração sem obras, ela é a fé morta.
E vamos discutir algo aqui, para a gente encerrar. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Aí você pode dizer, mas a minha oração é poderosa, é com muita fé. Mas por mais que a sua oração seja com muita fé, por mais que a sua oração seja poderosa no seu entendimento, no seu conceito, mas se ela não for acompanhada de obras, para terminar o 18, mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho as obras, mostra-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé através das obras. Interessante aí, né? Eu mostrarei a minha fé através das obras, porque aquele que faz as obras, na verdade, ele já está mostrando a fé através das suas obras, porque ninguém vai fazer fé, ninguém vai executar obras se não for através da fé. Está entendendo? Eu chegar aqui para Deus e falar, Deus, eu oro, eu oro, como o Senhor pediu para levantar discípulos no teu reino, eu estou orando para isso. Entenderam? Mas sendo que eu mesmo não estou disponibilizando a minha vida para fazer a vontade de Deus, para o prosseguimento da grande obra, do trabalho da seara, que é imensa, mas são poucos, é insuficiente o número de obreiros e de ceifeiros na seara. Os irmãos entenderam? Então não adianta só eu falar, eu tenho que fazer. E nós estamos vivendo dias que a nova geração, ela espera isso da igreja, né? Foi muito blá 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 blá, mas a nova geração, ela quer ver as atitudes da igreja, ela quer ver a fé da igreja através das obras. Porque quando a igreja, ela ora, mas esta oração é acompanhada de obras, de atitudes, então a fé é ativada. E estas obras que ativam a fé, ela prova, ela está autentificando que esta fé, ela é verdadeira, que esta fé, ela é bíblica, que esta fé, ela é poderosa, e que esta fé, ela é proveniente de Deus, e que esta fé, ela faz de você um filho de Deus. E Deus, ele disse que através da fé os filhos dele vão vencer, e esta é a vitória que vence, o poder da sua fé. Amém? Então, para que eu possa rogar ao Senhor da seara, eu tenho que disponibilizar também a minha vida no reino de Deus. Vamos ficar de pé?